certo? E, bom, neste momento, eu convido a professora a doutora Jurema Ribeiro Luiz Gonçalves para proferir a sua palestra intitulada Impactos do Isolamento Social e Saúde Mental na Pandemia. A professora Jurema possui graduação em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, possui mestrado e doutorado em enfermagem, psiquiatra pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, é especialista em enfermagem gerontológica pela Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM. E, neste momento, professora Jurema, queria desejar as boas-vindas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Lembrar que, após a sua palestra, nós teremos mais um momento para responder os questionamentos do público que estarão interagindo conosco. E esse momento será mediado pelo moderador Maicon Souza Pegorari, que é professor do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Amapá e também membro pesquisador líder do NEPESC. Então, muito obrigada mais uma vez e fique à vontade para iniciar sua palestra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estava aqui atenta à palestra da professora Carla de Luque, uma palestra tão interessante e provocativa, e eu fiquei aqui pensando na minha mãe, que tem 89 anos e que queria muito um computador, e os mais jovens dizendo qual o motivo que ela queria um computador. E então, ela dizia que queria se comunicar com as pessoas que moram longe. Nós tem vários filhos e os filhos moram distante. É interessante que, a princípio, quando ela mandava mensagens para a gente, então, assim, ela não se adaptou ao computador, mas então ela pediu um celular. E aí, aqueles celulares maiores, e a gente conseguiu com que ela tivesse o recurso. As primeiras mensagens que ela mandava para a gente eram mensagens que tinha ou um R ou uma estrelinha e ela mandava. E as minhas filhas diziam assim, mãe, olha aqui, a avó de novo. Eu falei, ela está conversando com vocês, respondam. Ela está no processo de aprendizado. Hoje, e interessante destacar também que a minha mãe, ela faz muito crochê. Então, no Natal, sempre tem uma peça para todos os filhos. 8 filhos. E todo ano nós ganhamos uma peça de crochê. Há 2 anos que a gente está meio que assim, ganhando peças pequenas, porque ela precisa se comunicar com os filhos que estão distantes através do recurso de tecnologia. Então, como é interessante o processo de aprendizado, e aprendizado não tem idade. E eu fiquei muito feliz de ouvir a palestra da Carmen, e nessa perspectiva dessa compreensão. Temos que ter a paciência para poder auxiliar no aprendizado, porque o jovem ele aprende muito rápido essas questões de tecnologia. O idoso ele vai mais devagarinho, mas ele também consegue. Vai depender do quanto a gente vai se disponibilizar para isso, não é verdade? Bom, mas não vim para falar sobre isso. Eu vim para falar um pouco a respeito da questão da saúde mental, que o isolamento, na verdade, o isolamento que a pandemia trouxe em relação aos idosos. Como é ser idoso com este isolamento que estamos vivendo e de que forma eu posso me organizar, não só como idoso, na perspectiva do idoso, na perspectiva da sociedade e na perspectiva da saúde. O que nós conseguimos enxergar dentro deste contexto. Então, hoje nós vamos falar sobre os impactos do isolamento social à saúde mental na pandemia, ok? Antes mesmo de começar a passar os meus slides, eu gostaria de contar uma história para vocês. O mês de julho, o ano 2020. Julho é um mês que, para o Brasil, é um mês de resfriar um pouco, né? A temperatura fica um pouco mais fria. E é um tempo que a gente se recolhe um pouco mais em casa, mas é aquele tempo mais ameno, um tempo mais ameno. O dia estava meio que nublado e uma senhora de 92 anos, branca, com as características de saúde, diabética, hipertensa, chagásica, DPOC, e também constipação intestinal,
Vou dar todos os detalhes para vocês, depois vocês vão me ajudar a analisar este caso. Constipação intestinal e uma insuficiência cardíaca congestiva que não consegue ter o controle. Então, uma insuficiência cardíaca congestiva que não tem controle. Então, ela não tem condições de dar 2, 3 passos que ela entra numa insuficiência respiratória. Não consegue deambular, não por falta de força muscular, mas por conta das características respiratórias, do esforço respiratório. Ponto. Queixa principal. Já estou cansada de ficar em casa, porque com este processo dessa doença acontecendo aí, eu não posso mais sair, nem para ir à cidade. Queixa principal. Vejam bem, a primeira pergunta que não quer calar é que dificilmente essa senhora sai de casa por conta das características que ela apresenta. É a primeira característica. Então, por qual motivo que a queixa principal dessa senhora que tem esse conjunto, né? Vamos dizer que ela é sindrômica, né? Pela quantidade de patologias. Por que esta senhora tem como queixa principal a impossibilidade de sair de casa? Será que ela está falando da saída dela realmente? Ou será que ela está falando da saída das outras pessoas? Ou ela está falando de uma situação que ela está vivenciando, mas que é afastada da família? Vamos verificar isso juntos? Então, eu consigo passar os meus slides aqui? Consigo? Parou? Oi, professora, consegue sim, tá tudo ok. Ok, então. Muito bem. E tudo começou aqui, na China. Um vírus que teve seu início de disseminação na China e que depois de alguns meses passados, nós tivemos este processo de disseminação deste vírus por todo o país. Se o seu país não está aqui grifado com uma setinha, não fique triste, não. Na verdade, deveria ficar feliz. Não fique triste, não. Todos os países, ao final de 1 ano e 5 meses, tiveram a oportunidade de conhecer o vírus, né? Oportunidade, na verdade. Infelizmente, a globalização, ela traz o que é bom, mas ela também traz o que é ruim. Então, neste processo de globalização, em poucos meses, o vírus que estava na China chegou em diversos territórios. Então, de um processo endêmico, epidêmico, estamos vivendo um processo agora pandêmico, onde todas as nações, vou dizer todas, e se eu estiver sendo muito incisiva, vocês me corrijam depois. Então, neste processo, todas as nações tiveram a oportunidade de sofrer o contato com este vírus. E vejam bem, diante de uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora, o que nós poderemos fazer? O que devemos fazer? A primeira coisa que nós precisamos pensar neste processo de pandemia é compreender o contexto. Então, vejam bem, várias estratégias começaram a ser articuladas para que pudesse haver uma compreensão daquilo que nós estávamos vivenciando naquele momento. E essa compreensão perpassava pela troca dialógica entre pesquisadores e cientistas, num processo de compartilhamento de experiências, de saberes, em prol como eu posso dizer, em prol da defesa da humanidade. Então, chega um dado momento que não começamos mais viver ou então compreender o processo como algo que eu consigo para meu país, mas não compartilho com o outro país. Aqui não podemos olhar para as diferenças ou para as dificuldades ou conflitos políticos e econômicos. Tudo isso tem que ser deixado de lado. E os cientistas
e os pesquisadores num processo dialógico de compartilhar a experiência para buscar o controle da disseminação e até mesmo do agravamento da Covid. É interessante a gente destacar que este processo extremamente importante exigiu o acolhimento entre nações, o acolhimento entre países, para que a gente... E, na verdade, se eu olho só para o meu país, eu não consigo ter barreiras o suficiente para eu me proteger do vírus. Então, eu preciso fazer essa correlação entre nações para que, de algum modo, a gente consiga resolver, ou pelo menos, estamos no processo de tentativa, né, de resolução da situação pandêmica que estamos vivendo. Quando a gente olha para 2021, a gente fica pensando, puxa, nós estamos em 2021 e estamos vivendo um processo de pandemia, um processo que nós estamos tendo até que dificuldades para conseguir chegar a um ponto final. Tem momentos que nos sentimos esgotados, e quando eu digo nos sentimos, porque este sentimento perpassa por todos nós que estamos envolvidos, e todos estão envolvidos, a humanidade está envolvida. E este acolhimento deste processo de organização, de tomada de decisão para melhorar a situação, ela está diretamente voltada para o cuidar daqueles que foram contaminados e cuidar daqueles que também não foram contaminados. Na verdade, volto a dizer, existe um desejo muito grande de controle desta pandemia. Pois bem, para que possamos ter o controle desta pandemia, precisamos de estratégias de enfrentamento. E algumas estratégias de enfrentamento foram lançadas. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde, em prol do mundo, em prol da humanidade, estabeleceu algumas estratégias sanitárias, né, que não vou deixar de dizer, lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, e também o distanciamento das pessoas. Por qual motivo que nós precisávamos de fazer distanciamento das pessoas? Não vou nem usar distanciamento social, o distanciamento das pessoas. Estamos diante de uma doença que é uma doença aguda, é uma doença potencialmente grave e que tem uma alta transmissibilidade. Pois bem, se eu tenho uma alta transmissibilidade e tenho um potencial de gravidade, e que esse potencial de gravidade tem como faixa etária vulnerável os idosos, há de se ter um processo que tenha o controle social. Então, vejam bem, considerando o risco das pessoas estarem próximas, lançou-se, então, estratégias de distanciamento social, quarentena e isolamento social. Sempre pensando que o distanciamento social, ele tem o desejo de fazer com que a interação entre as pessoas da comunidade, elas diminuam. Então, para que as pessoas não estejam muito próximas ou aglomeradas. Nos locais onde ocorre a transmissão comunitária, quando já não se sabe qual é a origem dos casos. Então, para evitar a transmissão comunitária, e eu não sei de onde está vindo o contaminante, então vamos fazer o distanciamento social. E este distanciamento social, ele é uma medida eficiente para conter o aumento do número de infectados. Então, o distanciamento social é uma estratégia, uma ação importante, válida, que deve ser utilizada para evitar a disseminação maior. Porém, quando a gente olha para os pacientes que já estão, ou as pessoas que já tiveram contato com outras pessoas doentes, mesmo que não apresentem sintomas, elas devem ficar isoladas por um período de 14 dias, que é o que a gente chama de quarentena, não é? Mas nós também temos as pessoas que devem ficar em isolamento social, são as pessoas que já estão contaminadas, que apresentam um resultado positivo para a doença. Essas pessoas em isolamento social
tanto elas podem usar o espaço hospitalar quando há necessidade de um agravamento, ou então elas podem fazer o isolamento social no seu devido espaço familiar, dentro da sua casa. Sempre lembrando que, quando se faz isolamento social, o mais importante é que as pessoas realmente procurem um espaço específico para essa pessoa, evite o contato dela dentro de casa. E aí a questão que eu quero trazer, e dizendo para vocês das diferenças entre distanciamento social, quarentena e isolamento social, no final, todos os três trazem um grave e importante fator que, independente em qual estágio você esteja, distanciamento social, quarentena ou isolamento social, vai trazer impacto na saúde das pessoas. Eu vou dizer pessoas, mas aqui nós vamos direcionar o nosso olhar para o idoso. Então, de qualquer forma, independente, se você não está e não tem nenhuma pessoa que está com Covid na sua casa, que não tem ninguém que tenha suspeita, mas você precisa ficar distante da comunidade para evitar a disseminação. Se você tem contato com pessoas que já estão contaminadas, você precisa fazer a quarentena de 14 dias para evitar a disseminação e verificar se você não está contaminado. E se você está em isolamento social, que é a doença em si, você também está sofrendo não só o impacto da sua saúde pela doença, mas também pelas situações em que você está. Por exemplo, você está isolada dentro da sua casa e você tem a sua família dentro de casa, você sofre da insegurança, do medo de contaminar as pessoas que estão próximas ali perto de você. Então, vejam bem, não só há alterações físicas, mas também psicológicas advém da ação protetora do isolamento social. Não vamos usar ou olhar para o isolamento, e vou usar aqui o isolamento social no sentido de estar distante das pessoas, mas nós já compreendemos qual a diferença entre isolamento e distanciamento, porque se a gente falar só isolamento, vai dar a impressão que são pessoas que já estão, que tiveram contato e que estão com o vírus. Vamos pensar na questão do distanciamento e estar afastado da sociedade. Traz repercussões físicas e psicológicas na saúde dos idosos, não só dos idosos, da comunidade como um todo, mas eu vou direcionar o meu olhar para a saúde dos idosos. E dentre essas alterações, é possível que eles desenvolvam, se já não tem, que é uma das características do idoso, ele ter essa característica mais de solidão. Segundo Jones, 2020, ele diz que a prevalência, que existe uma alta prevalência entre os idosos, mesmo sem pandemia, de solidão. Então, há uma prevalência muito alta de solidão entre os idosos, independente se estamos no processo pandêmico ou não. Então, este é um agravante maior, porque ele já se sente sozinho e ainda neste processo de isolamento, confirma a não possibilidade das pessoas visitarem, das pessoas entrarem em contato. A inatividade física, pois eles ficam dentro de casa, então estamos presos dentro de casa, e os transtornos de saúde mental, que aqui eu destaco a depressão e a ansiedade. Então, percebam que a ação é protetora e ninguém está desmerecendo a estratégia é válida, a estratégia é segura, a estratégia deveria ser usada com mais eficiência. Precisaríamos de sensibilizar mais a população para este processo de ação protetora do distanciamento social. Mas nós já estamos vivendo essa situação há 1 ano e 5 meses. A impressão que eu tenho é que as pessoas já estão assim, não sei mais o que fazer, estão sem saber ou até negando a gravidade da situação em que estamos vivendo.
Pois bem, dito isto, resgatando que o isolamento social é uma ação protetora, mas traz consigo consequências que eu fico pensando, assim como a Covid vai deixar várias situações para serem resolvidas lá na frente, o isolamento, o distanciamento social também vai deixar sequelas no estado de saúde mental dos idosos. Bom, pois bem, se o isolamento social e a saúde mental, se o isolamento social ele traz essa consequência para a saúde mental, como é que nós estamos hoje? Como é que o idoso está no dia de hoje em relação a essa restrição relacional, em relação a esta restrição de contato interpessoal? E quando eu digo de contato interpessoal, eu estou dizendo para vocês no processo de estar junto. Porque, assim como a professora Carla colocou, os idosos estão aprendendo a usar as tecnologias de informação e de comunicação, né? As famosas TICs. Então, eles estão passando um processo adaptativo, mas tem alguns que têm uma dificuldade maior, e isso também é verdadeiro. Então, quais são os impactos do isolamento social na saúde mental dos idosos neste processo de pandemia? A primeira coisa que eu quero levantar é liberdade, direito de ir e vir. Lembram do caso que eu contei para vocês da idosa de 92 anos, cadeirante, com várias patologias, que dificilmente sai de casa pela fragilidade que ela apresenta? A primeira questão que ela levantou e a queixa principal dela é: eu não posso sair, estou trancada dentro de casa. Veja bem, teoricamente, a maior parte do tempo ela passa dentro de casa. Porém, quando há uma orientação de que não pode e que não deve usar a liberdade para sair de casa, dá a impressão de privação. E vejam bem, esta privação está relacionada a ela mesma ou está relacionada às pessoas que a visitam diariamente ou semanalmente ou aos finais de semana? Será que não está relacionado? Porque se há distanciamento social, significa que o distanciamento social serve para mim, para você e para ela também. Então, eu devo me manter na minha casa, ela deve se manter na casa dela e você na sua casa. Então, este contato prazeroso das relações já não se estabelece. Isto eu estou fazendo, pensando, refletindo, indagando e provocando você a pensar neste propósito. Penso que nós podemos conversar bastante a respeito desta situação. Restrição do convívio, tal qual eu disse, que ocasionando esta privação do convívio, né, das pessoas, alteração do lazer. Ora, se anteriormente o idoso preparava o alimento no domingo, levantava cedo, preparava, o fulano gosta do cafezinho, a outra gosta do arrozinho fresco, a outra gosta da mesa posta. Tudo aquilo que trazia aquele prazer de aguardar as pessoas para o convívio, ele fica meio que perdido, meio que agora não. Vamos esperar até que a gente possa realmente restabelecer esta proximidade. Restrição de ações de automanutenção e autocuidado. Aqui esta privação é extremamente importante. Eu tenho vizinhas idosas e, a princípio, o que nós fizemos? Nos organizamos para auxiliar estes casais que moram assim sozinhos, que os filhos já se casaram, então que eles moram sozinhos mesmo, para ajudá-los faz uma lista, qual o mercado, o que você precisa no mercado, farmácia, o que você está precisando, quais são as medicações que estão faltando, se há necessidade. E vejam, a partir daí, e dependendo da idade e das características do idoso, ele vai ter essas restrições de automanutenção.
E o autocuidado quando ele tem independência e autonomia. Agora, vejam bem, e quando ele tem necessidade de cuidados? E quando ele tem necessidade de cuidados? E essa pessoa vem de fora. E eu já disse que a faixa etária de idosos é a faixa etária mais vulnerável em termos de Covid. Então, como é que fica toda essa privação para o idoso? Como que fica o sentimento dessa pessoa saber, olha, está tendo óbitos por essa doença, e os óbitos geralmente são idosos. Ah, então quer dizer que criança, jovem e adulto médio está salvo, que a maioria dos óbitos acomete quem? A faixa etária idosa. Como que fica a perspectiva de saúde mental da pessoa? E nós não tínhamos ainda nenhum recurso plausível, a não ser trabalhar com os sinais e sintomas que a doença apresentava. E a questão do trabalho também. Tem idosos que ainda trabalham, tem idosos a partir de 60 anos, idoso. Nós temos pessoas de 65, 70, 75 trabalhando ou até mais. Não é? E a restrição do trabalho, a privação do trabalho. Agora você não pode vir mais porque você é vulnerável, você é grupo de risco, você precisa ficar em casa. Então, um dos primeiros impactos que a gente percebe é a privação. Privação da liberdade, restrição de convívio, alteração de lazer, restrição de automanutenção e autocuidado e a restrição nas atividades trabalhistas. Outro aspecto importante dentro do isolamento social e a saúde mental é os sentimentos negativos e sentimentos de. Nós precisamos enxergar os dois lados. Nós não podemos ficar olhando só para o lado negativo. Existe uma instabilidade emocional, mas existe aquelas pessoas que são resilientes. Então, nós não podemos não vamos jogar tudo no negativo. Então, existem pessoas que estão passando por essa situação pandêmica, idosos que estão passando por esta pandemia, mas que conseguem, com sabedoria, resgatar lá dentro uma motivação, um interesse pela vida, um acreditar que vai melhorar. Então, um outro impacto causado pela pandemia são os sentimentos negativos e sentimentos positivos, ocasionando o quê? A instabilidade emocional. E eu vejo que eu estou dizendo para idosos, mas vou fazer um parêntese aqui, um parêntese, e dizer, tem dias que nós levantamos com a sensação de que tudo vai melhorar. Não, olha aí, a vacina está aí, nós já estamos vacinando, está indo devagar, mas estamos conseguindo vacinar. A ciência e as pesquisas estão avançando, né? Os infectologistas estão fazendo um trabalho tremendo. Então, a gente acorda acreditando. Tem dias que a gente acorda e fala assim, surreal. O que está acontecendo? Eu não acredito que em pleno século XXI eu estou vivendo isso. Este processo. Percebam? Então, a instabilidade emocional, ela acontece, eu acredito, em todas as faixas etárias. E para o idoso isso também fica marcante. E para mim, a questão da solidão, ela é um fato extremamente importante. Nós estamos desenvolvendo um trabalho sobre tentativa de suicídio e suicídio em idosos. É de se assustar os resultados que se tem a respeito de tentativa de suicídio e suicídio entre os idosos. Então, muitas vezes ele está tão sozinho, às vezes os idosos não gostam muito de falar, mas às vezes deve ser porque às vezes não conseguimos ouvir o que eles querem nos dizer. A minha mãe, ela ama casa cheia. Então, pensa bem, ela tem 8 filhos e mais os agregados que ela criou, então deve dar uns 3. Ela ama a casa cheia. Vocês querem saber como minha mãe fica quando a casa está cheia? Na cadeira de rodas, ela fica na área externa da casa e toda vez que alguém vai lá, vó, bisa, mãe,
Bem, todo mundo reunido na cozinha, você imagina a quantidade de pessoas e todo mundo conversando, não neste momento. Todo mundo ali conversando. Sabe onde ela fica? Do lado de fora, na área de serviço, e ela diz assim: eu gosto de ficar aqui ouvindo a alegria da conversa. Então, ela está se sentindo bem, está lá fora. Ela não quer ficar no meio da agitação, mas ela se sente acolhida, protegida, envolvida com aquele momento de satisfação. Então, às vezes a gente pensa que o idoso está sozinho, mas às vezes ele está compartilhando aquele momento um pouco mais à distância. Mas para isso, nós precisamos observar se realmente é isso que está acontecendo. Pois bem, dito isso, nós temos também o impacto sobre as atividades domésticas, as atividades de recreação, lazer, os recursos, o uso dos recursos tecnológicos e a ociosidade, dentro de um processo adaptativo. Então, vejam bem, estamos aí há 1 ano e 5 meses, se eu não estiver equivocada, vivendo essa situação de pandemia. Ok? Estamos vivendo um processo de pandemia e estamos aí há 1 ano e 5 meses e nós precisamos de nos adaptar. E o idoso também precisou de se adaptar dentro deste processo. 1 ano e 5 meses, evitando ao máximo sair de dentro de casa para preservar não só a sua vida, mas a vida daqueles que compartilham o seu lar. Vale destacar que a consciência coletiva, ela é extremamente importante. Eu fico assim, atentando para as situações e para as notícias, os noticiários, tem que tomar muito cuidado com fake news mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que apurar da onde vêm as informações, mas o que a gente percebe quando a gente vai, nós fazemos tentamos evitar ao máximo. A gente sai para ir ao mercado aqui em casa a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, uma vez sai eu, uma vez sai meu marido. E isso quando está faltando alguma coisa. E o que a gente observa quando sai às ruas? A gente observa que as pessoas não estão usando máscara, que as pessoas estão conversando perto uma das outras e que quando chega no mercado, o distanciamento de 1,5 m já não existe, a marcação já está lá no chão, mas as pessoas vão se juntando na fila, pertinho, pertinho. Eu fico pensando que falta consciência coletiva. E eu não vou falar de consciência, não, porque consciência, quem tem consciência, muda comportamento, concordam? Então, assim, toda vez que você tem a possibilidade de mudança de comportamento, significa que aquela pessoa tomou consciência da situação. Na verdade, nós precisamos sensibilizar a população para que ela compreenda que este processo de cuidado, de contato uns com os outros, é importante. Vai deixar sequelas? Sim, acabamos de dizer, principalmente entre os idosos, esse distanciamento ele pode trazer sequelas de saúde mental que vai precisar de cuidados mais de perto, mais intenso. Mas nós podemos fazer prevenção e promoção enquanto a doença não se instala. Estamos passando por um período de crise. E a crise, ela é situacional ou é a crise de desenvolvimento? Neste momento, estamos passando por um período de crise situacional. Uma situação atípica que nós estamos vivendo. Então, nós temos que traçar estratégias para proteger a saúde mental das pessoas, mesmo olhando para todos esses fatores que eu coloquei, que afastar das pessoas, que o isolamento, que o distanciamento, que a quarentena traz na vida das pessoas. Então, nós precisamos de cuidar antes que essas pessoas adoeçam de ansiedade, antes que essas pessoas adoeçam de depressão, que são doenças crônicas. Então, há de se ter um processo adaptativo das pessoas, das famílias, da sociedade, dos serviços de saúde, para cuidar dos idosos que estão aí, dos idosos que, acredito, fiquem mais, podem até ficar mais inseguros por conta dessa vulnerabilidade por serem grupo de risco.
Pois bem, privação. Privação é um sentimento de restrição relacionado à liberdade de ir e vir, com destaque para a restrição do contato familiar e social, envolvimento em atividades de lazer e alteração na relação do trabalho, resultando na dependência de terceiros. Então, a privação da liberdade de ir e vir faz com que a pessoa se torne dependente de terceiros. Oh, como é difícil depender, não é verdade? Às vezes você precisa de uma coisa pequena e você precisa esperar, né, a outra pessoa estar disponível para que execute. Então, digamos que a dona Maria terminou o café da casa dela de manhã e ela gosta de tomar café da manhã. Mas eu que estou assistindo a dona Maria por amizade, por contato, por fraternidade, eu só posso ir. Aí ela me liga cedinho e fala assim: olha, Jurema, meu café acabou. Você vai ao mercado hoje? Eu disse: olha, eu só vou ao mercado amanhã. Então, se não houvesse a restrição da saída, ela poderia ir devagarinho à esquina buscar o café dela. Mas ela não tem, ela está fazendo certinho o papel dela, ela fica dentro de casa, ela fica restrita, ela está com medo, ela está insegura, ela precisa de depender de alguém no horário que a pessoa estiver disponível, quando ela puder ir. Aí vocês vão dizer assim: ah, professora, por favor, aí tem o telefone. E alguém, eu não me lembro o nome, que fez a pergunta para a professora Carla. Tem pessoas que não se adaptam à tecnologia, tem pessoas que não sabem usar telefone, tem pessoas que têm anos de estudo pouquíssimo, baixíssimo, tem pessoas que não têm leitura, conseguem compreender? Então, usar um telefone pode ser algo muito complexo e que às vezes vai trazer um estresse muito grande. Então, a privação, ela traz essa restrição da liberdade de ir e vir, mas principalmente a restrição do contato familiar, do aconchego da família. Então, se ele já se sente solitário, se ele se sente na solidão, a tendência é agravar. A tendência é ter este agravamento desta situação. Pois bem, nós desenvolvemos um trabalho com idosos em 4 países. Nós fizemos um trabalho com a Itália, Portugal, Estados Unidos e o Brasil. Dentro dos resultados deste trabalho, eu trouxe algumas recortes das entrevistas. Nós fizemos um trabalho qualitativo. Nós gostaríamos de entender como é que os idosos estavam sentindo este processo de pandemia. E veja bem, será que a mesma percepção que os idosos brasileiros têm são as mesmas percepções dos italianos, dos portugueses ou dos estadunidenses? Qual será a percepção? O que a gente detectou foi que as angústias e os receios são muito próximos, mas a cultura diferencia muito a maneira de enxergar. E para alguns países, vou dizer, os países europeus, eles têm uma perspectiva, uma visão política muito grande. Então, assim, isso vai interferir na maneira de compreender o que está acontecendo neste momento. Mas vamos lá. Muito bem. Recorte de uma fala de uma pessoa da Europa, Itália. Você não pode sair, você não pode abraçar a pessoa, não pode apertar a mão da pessoa, você fica dentro de casa sem conversar, não vem visita, quando vem, não pode entrar. É difícil atender pessoa lá no portão, falar que está na quarentena, que não está recebendo visita. Percebam? Essa angústia de não ter contato. Às vezes, o contato que aquele idoso que mora sozinho, é o contato da agente comunitária que vai lá toda semana. Oi, seu Antônio, eu vim aqui ver como é que o senhor está. Tomou o remédio direito? A enfermeira está lá perguntando. Tomou o remédio? O médico também está me perguntando. Se o senhor não me falar, como que eu vou fazer lá? Tomou o remédio direito? Está tomando o remédio? E o banho, seu Antônio, como é que está o banho? A higiene? Perceba que, às vezes, este é o momento que ele tem de contato com alguém. E essas restrições
Atualmente estamos fazendo visita domiciliar de portão, vocês sabem disso. Bato lá na porta e pergunto, senhor Antônio, como é que estão as coisas aí? Não chega próximo não, só ficar aí mesmo. Como que estão as coisas aí? Então, este perder o contato. Somos seres, o homem é um ser gregário. Por ser gregário, a relação com outras pessoas é extremamente importante, é extremamente relevante para que a gente possa se sentir acolhido, protegido, guardado. Ok. Bom, instabilidade emocional, os aspectos negativos. Considerados, né, o idoso sendo considerado um grupo de risco, fato este que dificulta ainda mais a problemática. Então, por ser grupo de risco, fica mais complexa a situação do idoso e os dados comprovam a assertividade, pois a mortalidade pelo coronavírus é mais alta entre os idosos, gerando insegurança, medo e angústia da perda de familiares ou da própria vida. Então, vejam bem, olha, eu sou idoso, eu sou grupo de risco, eu tenho medo de perder a vida, mas pode acontecer que eu também perca a minha família. Eu posso perder o meu cônjuge, eu posso perder um neto, eu posso perder um filho. E essa dor de não ter o que fazer causa esse estresse, essa ansiedade, essa angústia na pessoa, tal qual está descrito. Vejam, olha, acontece uma variação de humor. Tem dia que você amanhece bem, está tranquilo, mas quando você para e avalia toda a situação, a gente tem uma tendência, nossa, poxa vida, quando isso vai acabar, fica aquela insegurança, aquele medo. Medo de perder a própria vida, medo de perder a família. E o que é que pode ser feito? Impotência diante da situação. Uma outra fala, me sinto vulnerável, se alternam momentos de sensibilidade, de medo e de esperança. Meu humor está muito variável. Então, é um misto de acreditar e desacreditar. É um misto de que vai ter solução e não vai ter solução. E estes sentimentos de incômodo pode levar ao aparecimento da ansiedade. Um estresse muito grande pode levar à ansiedade patológica, e essa ansiedade patológica pode levar à depressão. Quero destacar aqui que estamos falando de período de crise, e estamos falando de idosos que não têm diagnóstico de depressão ou de ansiedade patológica. Agora, para aqueles idosos que já têm o diagnóstico, fica mais agravante ainda, né? O risco é muito maior. Então, eu preciso ficar atenta para esta faixa etária, para esta parcela da população. Instabilidade emocional, os aspectos positivos. Então, um dos aspectos positivos dentro da instabilidade emocional é a resiliência, é a capacidade de resiliar, é a capacidade de olhar para tudo, reinventar. Ela é fundamental para lidar com crises diversas, em especial crises tão longas. No meu ponto de vista, 1 ano e 5 meses é muito longo, e complexas como a que estamos vivendo. Então, a capacidade de olhar para a situação, reconstruir, refazer, repaginar, é extremamente importante. Por que ela é extremamente importante? Criar possibilidades dentro do caos. Criar possibilidades dentro das dificuldades. Pode ser desenvolvida. Tem pessoas que são resilientes por si só e tem pessoas que desenvolvem a resiliência. E envolve a capacidade que as pessoas têm de se adaptarem às dificuldades. Então, há um processo adaptativo muito grande dentro da resiliência. Pois bem, eu não posso ir comprar o meu alimento, então o que eu tenho é ter que mandar trazer. Ah, mas eu não sei usar o celular, então eu não sei usar o celular, então eu vou ter que arrumar alguém que possa vir aqui. Não precisa entrar em casa, mas eu vou pedir, combinar aí com as pessoas, ou o vizinho, eu dou o grito aqui no portão
e falo para ele que eu preciso que chame. Ah, mas eu vou depender de terceiros. Então, mas neste momento é o que eu tenho para desenvolver. Então, é a capacidade de olhar para a situação, gente, e reestabelecer, reconstruir, repensar as dificuldades, traumas, ameaças, tragédias ou fontes significativas que podem provocar estresse. Às vezes, dar um celular para um idoso neste momento vai trazer mais estresse do que você passar lá e pegar a lista. Concorda? Então eu preciso ter esse olhar sensível para a necessidade do outro. Como é que eu consigo ter olhar sensível para a necessidade do outro, para auxiliá-lo a se adaptar? Escuta. Existe uma diferença entre escuta e ouvir. O ouvir é do aparelho auditivo, você ouve sons. A voz é um som. A escuta está relacionada à capacidade de ouvir, interpretar o que a pessoa está dizendo, dar à pessoa e dar uma devolutiva dentro daquilo que a pessoa está dizendo. É se colocar disponível para. Se colocar disponível para. Então, a resiliência é um processo que leva à adaptação. Então, eu estou dizendo, houve um impacto. A Ana, eu acredito que seja a Ana, a mediadora anterior, ela disse assim, estes são alguns frutos que nós estamos colhendo da pandemia. Em todos os momentos, nós temos que aproveitar, isso mesmo, Ana, aproveitar para que possamos aprender, para que possamos repaginar, para que possamos reconstruir. E essa reconstrução ou construção, ela é extremamente importante para que possamos estabelecer um crescimento. Então, existe sim, dentro da instabilidade emocional, existem os aspectos positivos e existem os aspectos negativos. As pessoas têm dito assim, sairemos desta pandemia melhor. Depende de como você está vivendo a pandemia. Quais são os processos que você está conseguindo ressignificar? Porque a ressignificação é muito importante. Então, será que as pessoas estão neste processo de ressignificação? Então, dentro dos aspectos positivos da instabilidade emocional, ora bem, ora não, e fica naquela flutuação, há a importância de ter esse olhar de incentivo e de motivação. Porque, na verdade, este processo adaptativo, ele é importante para que a gente consiga estabelecer um trilhar e um caminhar. Dito isto, esta fala é de um senhor dos Estados Unidos. Meu sentimento é que vai melhorar. Olhar acreditando, eu espero que vá melhorar, que vai passar. Eu fico assim, com vontade que o dia passa, que o tempo passa para ver se vai melhorando. Se vai melhorando, então, vai melhorando aqui, ali, um dia aqui, um dia ali, um dia triste, um dia mais feliz, e daí ele vai passando. Tenho encarado isso com naturalidade. E tem que ir resistindo. Não se pode deixar abater. Então, um dia de cada vez, não é? Então, assim, tal qual os alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. Hoje eu venci. Amanhã vamos ver o que tem para a gente poder olhar. Porque aí ameniza um pouco o estresse, ameniza um pouco a ansiedade. Porque a ansiedade é estar com o olhar lá na frente, sendo que você não conseguiu decidir o que está aqui adiante de você. Então, essa perspectiva de estimular sentimentos positivos dentro da pandemia, porque este impacto é um impacto muito grande de distanciamento das pessoas, eu preciso fazer o estímulo e criar estratégias e possibilidades de intervenção para que possamos resgatar, não 100%, mas resgatar de alguma forma este convívio, que pode ser online, que pode ser à distância, mas que ele exista. Bom, dentro do processo adaptativo, não sei qual que é o meu tempo aí, deixa eu ver quanto tempo eu tenho alguns minutos.
Dentro do processo adaptativo, sabe-se que o engajamento em uma nova ocupação, isto é, em atividades e tarefas significativas, pode fortalecer as relações, melhorar o bem-estar e ajudar a mitigar os efeitos negativos para a saúde de eventos estressantes. Aqui, nós precisamos de ficar atentos que significar qual é o significado da atividade que a pessoa está executando, para que ela tome, por excelência, um valor na vida da pessoa. E quem sabe dizer qual é a tarefa significativa é a pessoa que vai desenvolver. Tem pessoas que gostam de passar roupa. Tem pessoas que gostam de cozinhar. Tem pessoas que, às vezes, chegam em casa muito estressada, vai fazer o quê? Vai limpar a casa. É o significado da atividade para o indivíduo. E ela fortalece relações. Não só a relação consigo mesmo, porque eu preciso de bem-estar comigo mesmo, para que eu possa estar bem com os outros também. E isso diminui muito os fatores, os eventos estressores para as pessoas. Eu quero aproveitar que estamos aqui falando de processo adaptativo, de relacionamento e de convívio, e dizer para vocês que existem idosos, e a gente sabe disso, que vivem em meio de muitas pessoas, mas está sozinho. E existe também o abuso e a negligência em relação ao idoso. Então, tem idosos que estão trancados dentro de casa com a família. E que este processo de estarem trancados dentro de casa pode trazer uma ansiedade e uma solidão muito grande, maior do que se toda a família saísse todos os dias de manhã para trabalhar e voltasse só à noite. Percebam? Então, neste processo de isolamento, muitas pessoas tiveram que ir para dentro do lar. E às vezes esse idoso que ficava sozinho porque a família trabalhava, agora ela precisa conviver com outras pessoas, com as pessoas que estão 24 horas dentro de casa, que às vezes nem se conhecia direito, porque o relacionamento de estar próximos é muito pouco tempo, então ali elas estão às vezes se estranhando, ou então estão se adaptando no processo de adaptação de convivência, e isso pode acontecer. Temos feito atividades que não fazíamos. Eu e meu marido temos feito algumas ações. A limpeza que não tem ninguém vindo fazer, estou fazendo eu mesma. Então, retomar atividades que anteriormente, que outrora não fazia. Então, assim, tinha alguém para limpar a casa, agora eu preciso devagarinho ir desenvolvendo esta atividade, porque senão a casa vai ficar suja. Então, fica eu e meu marido e a gente vai devagarinho, a gente vai se organizando. Às vezes, passava dias sem pegar um livro. Agora estou lendo até 2 horas da manhã, porque eu custo muito a dormir. Gosto muito de ler. Então, anteriormente não lia. Agora eu estou aproveitando para fazer leitura. Então, eu estou me adaptando neste processo. Olha, eu não posso sair para trabalhar, então eu vou ficar em casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer leitura. E eu tenho ficado várias horas fazendo leitura, porque eu sinto prazer. Percebam o processo adaptativo dentro da situação. Não adianta ficar parado e ficar olhando para o problema e reclamando. Eu preciso olhar para o processo e ir me adaptando conforme o tempo vai passando. Todos nós temos capacidade de adaptação? Com certeza, todos nós temos possibilidade, capacidade de adaptação. Eu preciso estar disponível para. Bom, fechando o raciocínio e deixando algumas reflexões, até mesmo algumas provocações para nós, não é? Então, como eu já disse, o isolamento, o distanciamento, a quarentena deste processo Covid precisa alertar em nós perspectivas de assistência, lembrando que o idoso ele tem uma vulnerabilidade mental, ele tem uma vulnerabilidade social,
e que esta vulnerabilidade ela precisa ser vista pelo profissional de saúde, e quando eu digo profissional de saúde, todos os envolvidos, não é ação de um só. Então, quando trabalhamos em equipe, precisamos trilhar um olhar que olha para o nosso objeto de cuidado, que é o ser humano, que é o idoso, mas que todas as áreas, com a sua especificidade, traz a possibilidade de enxergar além. A escuta efetiva, então eu preciso colocar o meu ouvido para escutar e não para ouvir as necessidades do outro, e o outro aqui o nosso idoso. O potencial adaptativo que esta pandemia pode trazer, desde que eu consiga trabalhar, desde que eu consiga estimular a pessoa para que ela possa visualizar, vislumbrar essa possibilidade, e estratégias de engajamento e motivação. A estratégia de engajamento e de motivação é você conseguir sensibilizar o outro para, e o uso da teleconsulta. Eu coloquei teleconsulta dos recursos de comunicação para que se possa fazer contato com o outro, para que se possa engajar num convívio, mesmo que à distância. Então, eu posso fazer por telefone, eu posso fazer por chamada no Google Meet, eu posso pegar várias idosas e, às vezes, num horário que é possível que algum neto, que algum filho esteja, para que se possa fazer esse grupo e fazer trocas. E também para verificar o estado de saúde dessas pessoas, uma vez que a vulnerabilidade mental neste processo de pandemia para o idoso é um processo agravante e é um processo de saúde pública. Nós vamos colher todas essas situações daqui a alguns anos. A gente não sabe como vai ser daqui a alguns anos, mas a gente sabe que se a gente não cuidar agora, teremos muitos idosos com problemas já de transtorno mental. Então, nós precisamos fazer ter ações de promoção e de prevenção de saúde, para que possamos sair desta pandemia com impactos, mas com impactos positivos. Ok, neste contexto, serviços de saúde clínicos devem fortalecer ações voltadas para os idosos, a fim de desenvolver estratégias efetivas de apoio e enfrentamento em situação de isolamento, considerando a singularidade, a especificidade, as características dessa população. Bom, estas foram as referências que eu utilizei e eu agradeço a oportunidade de ter vindo falar sobre isso, sobre este aspecto, sobre esse assunto tão importante. Obrigada. Obrigado, professora Jurema, pela excelente palestra, as importantes reflexões que trouxe. Eu quero agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. A professora Jurema é uma pessoa muito querida, que teve uma importância significativa na minha formação durante o mestrado. Fazia muito tempo que a gente não conversava, né, então este momento foi importante também para isso, e ela teve uma importância na minha formação, e por isso eu agradeço, né, e acho que a gente deve sempre reconhecer e exaltar a figura do professor sempre, né, dada a importância que ele tem na formação nossa, né, para a vida profissional e da vida também como um todo, né. Então, eu agradeço bastante, e também me fez lembrar, né, os tempos de UFTM, né, né, então, passa um filme aqui na nossa cabeça, e eu também fiquei vendo os colegas que estão aqui presentes, do grupo de saúde coletiva, né, então, um abraço aí para todo mundo, muito bom poder estar com vocês de alguma forma, né. Nós temos aqui alguns questionamentos, eu acho que, Larissa, o pessoal poderia colocar aí o primeiro? Pergunta da Larissa, que observa que após o início da vacinação, muitos idosos abandonaram o isolamento.
ou mesmo a questão do distanciamento social e outras medidas preventivas, né? E aí ela complementa dizendo como promover a readesão desse idoso aos cuidados preventivos, né, com mínimos impactos. Larissa, uma pergunta muito boa, Maicon, prazer revê-lo, assim, que saudade. Fiquei muito feliz, assim, lisonjeada pelo convite. Muito obrigada mesmo, foi um prazer muito grande, e que lindo o trabalho que você está desenvolvendo, e que lindo este encontro que você está fazendo aqui. Parabéns para vocês, para a equipe. Olha, Larissa e Juliana estão de parabéns, viu? Sim, o aconchego do contato com elas foi muito bom. Eu agradeço a equipe em nome das meninas. Bom, sua pergunta, Larissa, é extremamente importante. E eu poderia responder só com 2 palavras. 2, não, 3, né? Educação e saúde. Então, a primeira coisa é que, infelizmente, nós temos um processo de... Deixa eu ser generosa com as palavras, deixa eu pensar as palavras para não ser muito, né, incisiva. Nós temos um processo de comunicação no Brasil muito complicado, não é? Então, e estamos num momento em que as pessoas estão confundindo muito saúde e política. Saúde é saúde, política é política. Então, nós precisamos olhar para a saúde, independente do que está acontecendo lá. Eu sou enfermeira, eu quero cuidar das pessoas. Então, o que eu preciso? Que tenha clara as orientações para dar para as pessoas. Então, as pessoas ficam divididas entre as informações que recebem. Então, o idoso, ele pensa assim, e vamos falar de idoso, né? Porque tem jovens também, pessoas que já foram vacinadas, pensam assim, eu já fui vacinada, eu estou imune. Mas será que ela consegue compreender que este espaço para que o sistema imunológico ele entre em contato e ele realmente estabeleça os anticorpos, precisam de um tempo X para se cuidar? E que ele compreende que essa cepa do vírus está se modificando a cada momento? Então, será que essas informações chegam até o idoso? E aí, o nosso processo, quem trabalha em saúde coletiva sabe muito bem, o nosso processo em saúde coletiva é um processo devagarinho, é um passo que você dá para frente, 10, 20 passos que você dá para trás. O quem não desiste somos nós é que não desistimos. Então, todos os dias eu tenho que ir lá no seu João e dizer para o seu João, deixa eu falar uma coisa, se o senhor não usar máscara, o senhor está correndo risco. Se o senhor não está preocupado porque o senhor já vacinou, mas o senhor tem que pensar na sua família, nas pessoas que ainda não vacinaram. Olha, o seu neto não foi vacinado, a sua filha não foi vacinada ainda. Então, às vezes, trazer essa sensibilização para o coletivo. Nós não temos essa visão coletiva de cuidar do outro, né? Cuidar do outro é no sentido de amar o próximo mesmo, é no sentido de o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, talvez nessa perspectiva. Agora, Larissa, se houvesse uma receita, juro para você que eu gostaria de tê-la. Ou melhor, juro que eu gostaria de tê-la para passar para vocês. Então, você confiar, acreditar e sensibilizar a pessoa para. Agora, se a pessoa não tiver que usar, ela não vai usar, gente. Você não consegue enfiar na cabeça da pessoa. Então, você sensibiliza. Foi aquilo que eu disse durante a palestra. A diferença entre sensibilizar e conscientizar é que, na conscientização, você toma contato com o conhecimento, você interpreta, analisa, internaliza e muda comportamento. Isto é consciência. Então, muitas vezes as pessoas, elas não conseguem ter consciência da gravidade, consciência da coletiva, que nós estamos carecendo muito no Brasil. Consciência coletiva. Consciência comunitária. Nós precisamos disso. Não sei se responde a sua pergunta, né? Eu respondo com uma pergunta, né? Não tem como a gente fechar numa resposta, mas a gente não pode desistir de tentar sensibilizar, tá bom? Joia, professora, com certeza respondeu. Nós temos mais 2 perguntas, eu vou tentar sintetizar, porque eu acredito que durante a sua apresentação, você trouxe elementos importantes, inclusive com a fala, né,
das pessoas que participaram do estudo que vocês conduziram, e ao final você fez um brilhante fechamento, que eu acho que nos dá alguns caminhos, né, para como seguir ou como trabalhar dentro dessa perspectiva, né. Então, a primeira pergunta, a segunda e a terceira pergunta seriam quais estratégias podem ser adotadas para minimizar o impacto do isolamento ou distanciamento social na saúde dos idosos? E uma terceira pergunta, que eu acho que também já foi comentada durante a sua apresentação, que era se as experiências do curso de vida e até mesmo a questão da resiliência poderia ajudar os idosos nesse processo de pandemia. Então, nós também conduzimos uma pesquisa aqui, via inquérito telefônico, e a gente queria saber como que estava essa questão de solidão e de isolamento, né, e também as questões voltadas para medo, ansiedade e obsessão também pela Covid. Então, o que nós verificamos no modelo final era que apenas a solidão se manteve associada ao número de doenças, né, e aí nós ficamos nos perguntando o que poderia ajudar a explicar isso, né, embora nós tivéssemos uma prevalência, encontramos uma prevalência alta verificada por meio do instrumento utilizado, tanto de isolamento quanto de solidão. E aí entra muito dentro disso que um pouco que você estava discutindo, né? Quais estratégias serão adotadas, né? Então, como os idosos irão enfrentar essa questão da pandemia, né? Então, talvez entre um pouco nessa questão da resiliência, né? E também a própria questão do fato da preocupação, considerando o cenário nacional de orientação que a gente tem. Então, talvez essa questão de vacinar e já querer sair para a rua, ou o próprio fato de não estar preocupado com a pandemia, também pode ser um indício das orientações que nós estamos recebendo, né? Então, isso pode ser um aspecto que também pode influenciar, né, se a pessoa, como ela vai lidar com essa situação. Com certeza. Eu fico, assim, perplexa. Na verdade, eu acho que às vezes nós ficamos perplexos diante de tanta coisa que a gente tem vivido. E essa falta de esclarecimento de informações é muito séria, é extremamente séria. E eu não vou dizer, nem sou estudiosa do assunto, e é um tema tão novo aqui, mas vou falar algumas palavras a respeito do negacionismo, né? Então, neste processo agora, estamos vivendo negacionismo. Eu não enxergo o que está diante dos meus olhos, porque eu não consigo mais enxergar. Então, eu vou deixar de lado e vou fazer o que eu tenho que fazer. Jogo tudo para o ar e vou em frente, seja o que for, porque não vai acontecer nada. Então, é numa perspectiva de que deixo tudo aquilo que eu deveria usar como estratégia de proteção, protetiva, para poder viver algo que não é concreto. E isso acaba acontecendo porque 1 ano e 5 meses, gente, não são 15 dias. 1 ano e 5 meses. Eu digo para vocês, eu tenho feito direitinho, porque se eu faço adequadamente, eu protejo a minha família e eu protejo as pessoas lá fora. Agora, será que todos os dias é fácil de fazer isso? Será que vocês já não viveram isso? Uma vontade de sair e não quero nem saber? Já passou isso. Mas nós temos que ter a sensibilidade. Se você não cuida de você, cuida pelo menos do outro. Empatia. Tenha empatia pelas pessoas, não é? E a questão da resiliência, olha, a resiliência, ela é extremamente importante e idoso é muito inteligente. Gente, ó, idoso é muito inteligente. Idoso é muito sábio. E nós temos que dar a oportunidade para que eles possam dividir as suas experiências conosco. Uma das estratégias, gente, é a estratégia telefone. Sabe uma outra estratégia muito bacana que tem sido usada? Bom, pelo menos na minha família a gente tem feito isso. Minha mãe tem 92 anos, minha mãe tem muitas patologias. E sabe o que a gente faz? Reúne e a família vai no portão da casa dela. Vira aquela confusão. Aí ela vem, coloca a cadeirinha dela na porta da sala e ali fica todo mundo conversando ao mesmo tempo. Não dá para entender nada. Mas lembra que eu falei que ela gosta da algazarra do barulho?
e fica ali, o quê? 10, 15 minutos. Eu digo para vocês que ela chora, né? Porque ela gosta muito da casa cheia. E ela vê as pessoas ali, ela chora, ela se sensibiliza, ela fica. Mas depois que tudo passa, ela fica assim, nossa, vieram aqui me ver, hein? Nossa, o pessoal veio aqui me ver. E percebam, é um gesto pequeno. E se for uma família grande combinar que a cada 2 dias, um vai passar na porta da avó e vai gritar lá, ô, vó, tá fazendo aí? Faz nada mesmo, hein, vó? Percebam, são ações pequenas, mas que cuida e zela por nós. Nós não somos assim também? Quando eu recebi o convite do Maicon, eu fiquei muito feliz. Nossa, falei, nossa, lembrar, né, da gente para poder fazer uma atividade juntos como profissionais, isso é muito gostoso. Isso mexe com a gente, esquenta o coração da gente. É uma estratégia. Ai, mas eu estou perguntando, aí a Nara está perguntando assim, não, Juliana, eu estou perguntando como profissional. Ai, desculpa, Nara, então como pessoa a gente pode fazer isso, mas como profissionais a gente pode fazer também. Eu acredito muito no aconchego que as pessoas trazem para a gente. Eu estou falando de saúde coletiva, porque nós somos lá da área da saúde coletiva. E esse aconchego de você fazer essa transmissão também, de buscar. Mas tem idoso que está indo lá na unidade que não tem como. É você dizer o quanto ele é importante, é deixar que ele fale um pouquinho das angústias dele. Alguém aqui para perguntar para o idoso assim, está acontecendo? Fala para mim o que está acontecendo. Mas, meu remédio acabou, não estou perguntando disso. Sabe por quê? Que às vezes ele vai até começar a chorar naquele momento. Gente, o choro é a expressão da alma. Toda vez que a gente chora, a gente alivia, não é? Alivia a alma. Na hora dói, mas depois você fica mais suave. Então, são possibilidades de trabalhar com escuta terapêutica, ou vou dizer só escuta. Colocar o ouvido para escutar o que a pessoa tem a dizer. Já fez lá toda a sua consulta? No final fala assim, pronto, agora é para você, fala o que você quiser. Tem certeza que ele vai rir, né? Porque idoso começa a rir, vai, fia. Você está falando e você permite que ele fale daquilo que está angustiando. É uma estratégia também. Agora, a resiliência é mostrar que vale a pena. Ai, seu José, tá difícil? Tá difícil porque eu tô ficando sozinho lá. Então tá, o que você pode fazer, seu José? Se eu não tenho vizinho de lado, dá uma gritada nele lá, dá uma conversada com ele. Ó, nós vamos combinar, o senhor vai gritar o seu Antônio, o senhor vai trocar umas 2 palavras com ele. Olha a importância que o senhor faz na vida do seu José. Perceba, você dá uma devolutiva para a pessoa com a importância que ela tem em relação à outra. Então, assim, quando eu me sinto responsável pelo outro, eu me desdobro para que eu possa auxiliar o outro. Então, isso também você estar responsável por alguém, por algo, te dá a sensação de que não está perdido, que eu ainda tenho algum valor e que a minha vida significa para alguém. Isso é fantástico, e são coisas pequenas. A gente tem o hábito, sabe, Maicon, sabe, Nara? A gente tem o hábito de querer fazer grandes coisas. As pequenas ações é que levam a grandes produções. Essa é a grande verdade. Faça o pequeno, porque de pequeno em pequeno vira grande. E isso é, assim, maravilhoso. E a gente pode fazer em relação ao idoso. E aí a gente pode mostrando para ele que ele pode ressignificar a vida, que ele pode se readaptar. Agora, solidão existe? Ela existe. Lógico que ela existe. Existe para mim, existe para vocês também. É o que eu faço da solidão. É que vai dizer quais vão ser os resultados de amanhã. Tá bom? Não sei se responde. Joia. Perfeito, professora. Dado o adiantado da hora, a gente queria continuar aqui, né, mas a gente precisa continuar com a programação. Nós temos aqui vários colegas, né, participantes agradecendo, dando os parabéns, né, dizendo que gostaram muito, né, colega aqui do curso de fisioterapia de Porto Alegre presente. Então, a gente agradece aí os comentários de todos e agradeço também a sua participação. Foi um prazer revê-la e muito obrigado por poder contribuir de maneira tão brilhante com o nosso evento. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite, foi um prazer. Assim, receba um abraço bem fraternal, não só a você, mas a toda a sua equipe, a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada.